Jornal Folha da Produção, nesta manhã friorenta de terça-feira, 9 graus a temperatura, exatamente no dia 9 do mês de julho de 2024. Jornal Folha da Produção fala desde a Delegacia de Polícia do município de Constantina. E estamos aqui na presença do delegado Bastos, né, que é o responsável pela Delegacia de Polícia do município de Constantina, e nós, como já vimos fazendo de forma bastante efetiva ao longo dos últimos meses, tratando acerca do caso Vilcinho, como ficou conhecido, e de forma reiterada a gente vinha tentando colocar aí a comunidade constantinense, comunidade regional, sempre muito afoita por informações ao par do desenrolar das investigações. Nós sempre antes, porém, temos que agradecer aí o gentil oferecimento das nossas lives, da Comax Casa e Construção, também da Lasta Agronegócios, da Forza Telecom, da Cressol e também da Mecânica Geller. Estamos aqui na presença do delegado Bastos, que, repito, é o responsável pela DP de Constantina, e o trabalho hoje, então, envolvendo vários policiais civis, começou cedo no entorno aí da cidade de Constantina. Delegado Bastos, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes do jornal Folha de Produção. Nós estamos hoje concluindo, então, mais uma etapa referente à investigação do desaparecimento e morte do Vilso Alves de Vargas, fato que ocorreu no dia 18 de janeiro do corrente ano. Ao longo de mais de 5 meses de investigação, nós coligimos vários indícios, evidências, sobre a participação de 2 suspeitos na morte da vítima. Representamos ao Poder Judiciário pela prisão preventiva dos investigados, que, com o parecer favorável do Ministério Público, foi deferida pela Justiça, pelo Poder Judiciário, Comarca de Constantina. Hoje, então, nós realizamos a prisão desses 2 investigados, que serão recolhidos ao presídio de Sarandia, onde permanecerão à disposição da Justiça. Ambos ofereceram algum tipo de resistência, tentaram uma fuga? Aonde eles foram pegos? Um dos suspeitos foi detido na própria residência, enquanto o outro num hotel da cidade. Claro que até para não atrapalhar, as investigações elas estão em estágio avançado, mas enfim, toda a questão do processo em si, as motivações, dá para se falar alguma coisa ou é muito prematuro ainda para divulgar as informações? Nós temos como principal linha de investigação que a morte do Vilso decorreu de interesse pecuniário. Embora nós não vamos nos ater de forma mais sucinta sobre as motivações nesse momento, porque nós estamos concluindo as investigações, o que ocorrerá ao longo dessa semana ou da próxima, quando nós podemos trazer maiores informações sobre a conclusão da investigação. O que acontece, o que está acontecendo neste momento aqui junto à Delegacia de Polícia de Constantina, na medida em que já havia sido decretada a prisão de parte do Poder Judiciário? São aspectos burocráticos agora? Sim, os suspeitos foram detidos, foram comunicadas as prisões a eles, está sendo comunicado também a familiares, e nós estamos, nesse momento, na Delegacia de Constantina, realizando os procedimentos de praxe acerca da prisão dos investigados, comunicação de ocorrência, comunicação ao Ministério Público, Poder Judiciário e também aos eventuais advogados dos detidos. Delegado Bastos, ao longo dos últimos meses, repito aquilo que falei anteriormente, a gente, por estar no dia a dia convivendo com a sociedade, não só com os estudantes, mas como também regional, recebíamos perguntas, cobranças, né? Mas escuta, o que aconteceu? Por que está demorando tanto? Agora é o momento de dizer, tinha que se fazer um trabalho bem alicerçado na medida em que, quando se fosse ter uma ação mais efetiva, robusta, ou seja, com todas as caracterizações, todo um manancial de provas que robustecessem este inquérito encaminhado para o Poder Judiciário. Claro, a investigação acerca desse fato ela foi bastante complexa, demandou muito trabalho para a equipe de policiais da Delegacia de Constantina,
considerando que nós tivemos, num primeiro momento, o desaparecimento do Wilson no dia 18 de janeiro, fato que não foi imediatamente comunicado, reportado às autoridades competentes, especialmente à Polícia Civil. No dia 24 de janeiro, nós tivemos a localização de um cadáver não identificado em linha São Paulo, interior de Novo Xingu, e num segundo momento, para nós esclarecermos exatamente a causa da morte, nós tivemos que solicitar, inclusive, exumação de cadáver, identificação desse cadáver, embora a gente já soubesse que se tratava efetivamente, pelo contexto do cadáver do Wilson, tivemos que fazer a identificação por processo de comparação genética, e a partir daí foram tomadas inúmeras iniciativas investigativas tendentes à completa elucidação dos fatos. Empregamos vários recursos investigativos, ferramentas, para chegar a um arcabouço de provas, de evidências, que permitiram nós ter uma visão mais clara dos fatos e ensejar uma representação pela prisão preventiva dos suspeitos. Então, posso resumir que foi uma investigação bastante complexa, que demandou tempo e muita dedicação dos policiais, da equipe de investigação responsável. Obviamente que não dá para cravar, até porque fazer isso somente após um trânsito em julgado. Mas há uma convicção grande da polícia de que realmente os, entre aspas, suspeitos do momento são os responsáveis pelo orquestramento e pela execução? Ou é isso ainda que vocês buscam informações acerca de como é que foi a parte de logística? Nós temos elementos objetivos em nosso inquérito. Esses elementos são evidências que apontam para a participação e coautoria dos investigados na morte da vítima. É claro, o inquérito policial ele é um procedimento investigativo e preparatório da ação penal. Nós vamos concluir esse inquérito, encaminhá-lo a juízo. O promotor público vai analisar todas as evidências e decidir se oferece ou não a denúncia. Eventualmente pode requerer mais diligências à Polícia Civil, se não tiver convicto a respeito das provas, ou se estiver de acordo, pode oferecer a denúncia. O Poder Judiciário, por sua vez, concordando com a manifestação do Ministério Público no oferecimento da denúncia, vai aceitar essa acusação e a partir daí se inicia o processo penal, a ação penal, em que vai ser garantido aos investigados o direito da ampla defesa e o contraditório. Então, para se estabelecer uma presunção de culpabilidade somente após o trânsito julgado de uma sentença condenatória. Nós estamos, então, concluindo uma das fases da persecução penal, que é a fase investigativa preparatória do processo. Muito bem. Prisão preventiva. Ela, por si só, a palavra para pessoas leigas que não entendem, ela não tem um prazo específico, né, para que os, entre aspas, acusados permaneçam presos. Para garantia da ordem, enfim, então ela pode se estender aí por um longo período. A prisão preventiva ela não tem prazo determinado, todavia a jurisprudência entende que ela deve ter uma duração razoável, não pode se prolongar demasiadamente. E enquanto perdurar, é claro, o processo. Nós solicitamos a prisão preventiva dos envolvidos para a preservação da ordem pública, porque trata-se de uma investigação de um crime hediondo, homicídio qualificado, em que foram apontadas outras circunstâncias também, que no nosso entendimento fazia-se necessária a decretação dessas prisões. Então nós representamos, pedimos ao Judiciário e fundamentamos por essas medidas, o Ministério Público concordou e foram decretadas essas prisões. Ela não tem um prazo determinado, como disseste, e ela perdura até que estejam presentes os requisitos que a determinaram, os fundamentos que ensejaram a decretação dessas medidas. Se futuramente o Poder Judiciário, o Ministério Público, entender que não há mais razão para manter a segregação cautelar do investigado, essas medidas podem ser revogadas.
Muito bem, o Jornal Folha da Produção falando então desde a Delegacia de Polícia de Constantina com o delegado José Soares Bastos, que comanda então a investigação do caso Vilcinho, para você que está entrando na live agora. Doutor, muito obrigado pela parceria, por nos dar essas informações para esclarecer a comunidade. Isso conta pontos também para a própria Polícia Civil perante a comunidade, a imagem das pessoas mediante a Polícia Civil. E na medida em que os próximos dias, as próximas semanas, elas vierem, nós poderemos ter mais riqueza de detalhes acerca de tudo o que envolveu este crime que chocou a comunidade constantinense e também regional? Sim, nós podemos, diante da conclusão do inquérito, trazer maiores informações acerca da investigação e da conclusão da Polícia Civil sobre os fatos. Muito bem, este então o delegado Bastos, que, repito, comandou na manhã de hoje a prisão de 2 pessoas. Obviamente que ele, na condição de autoridade policial e até para não incorrer aí, em algumas questões aí de abuso de autoridade, não citou nomes e nem ligação, mas a gente pode falar que um é familiar do próprio Vilcinho e outro estava no entorno aí das atividades profissionais. Renato Kozak, falando desde a Delegacia de Polícia, com imagens do Lorenzo, sempre é claro do gente oferecimento, vai construir ou reformar Comax. Para você que precisa de internet de qualidade, Forza, Mecânica Geller, que tem o scanner para o diagnóstico sério. Para você que lida com bacia leiteira, é a Lasta Agronegócios e a Cressol, sorteando um monte de prêmios Cressol Noroeste. A gente volta, se for possível, durante o dia e durante os próximos dias, com mais informações da Delegacia de Polícia. Informação